Aleluia. Amém. Ok, nós estamos aqui para comer a palavra de Deus, amém? Amém. Hoje é quarta-feira, culto de noite de quarta-feira, então eu agradeço para todos vocês que vieram participar no culto e também para aqueles que estão nos assistindo online, e também para o irmão Caetano que está nos ajudar a gravar esse live. Estamos no livro de Mateus, Mateus capítulo 9. Vamos ver em versículos 9 até 13. Mateus capítulo 9. O homem não viverá somente pelo pão, mas pela toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, como nós queremos comer, temos que vir vazia. Amém? Amém. Sim, o nosso estômago tem que ser vazio, nosso espírito tem que ser vazio. Como uma pessoa que quer comer pão, você não vai ficar cheio de dizer que quer comer pão, não. Tem que ficar com fome para comer pão, amém? Amém. Então, o nosso espírito também tem que sentir fome da palavra de Deus, desejo de comer a palavra de Deus. Só assim você vai desfrutar da palavra de Deus. Quando você chega a dizer que eu já conheço tudo isso, então assim você não vai conseguir comer. Amém? Amém. Você já está cheio. Então tem que chegar com a atitude de fome. Você quer entender mais, quer conhecer mais a Deus, quer aprender mais sobre Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Então Mateus 9, se alguém já encontrou, Mateus 9, capítulo 9, versículos 9 a 13. Pode ler por nós. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz a palavra: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na portolha e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e seguiu. 10. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 13. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vi chamar justo, e sim pecadores. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Pois não vi chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Amém. Então, o que Cristo queria dizer com isso? Primeiro, temos que entender a história desse homem chamado Mateus. Okay? Mateus era cobrador do imposto. Então, ele estava trabalhando para o governo, porque é o governo que leva impostos. Amém? Amém. Então, o governo que estava nesse tempo é o governo de romanos. E judeus não estavam a gostar dos romanos. Então, se você trabalha para os romanos, logo você torna inimigo dos judeus. Então, Mateus basicamente é considerado como pecador. Para outros judeus, ele também é judeu, mas ele é olhado como pecador, classificado como pecador, porque trabalha para os romanos. Então, Mateus também estava a se sentir como pecador, e por essa razão, as amizades dele eram aqueles pecadores, aqueles considerados também como pecadores. Então, quando Cristo chamou Mateus para ser discípulo, Mateus, quando convidou Cristo para ir em casa dele, ele convidou também outros pecadores, que eram amizades deles, porque ele não tinha outros judeus dedicados com a palavra de Deus como amizades, porque estavam a rejeitar ele. Então, o ciclo de amizades que Mateus tinha
eram amizades de outros pecadores também, naquela classificação de pecadores. Então os fariseus estavam a perguntar, os discípulos de Cristo, dizendo que por que o vosso mestre aceita sentar com os pecadores e publicanos? Então Cristo falou que ele não veio para chamar os justos, mas veio para chamar os pecadores. Ou ele, como ele sendo doutor, não é aqueles que são ou que são bem que precisam de doutor, mas aqueles que são doentes. Amém? Amém. Mas isso significa que Cristo não quer justos. Porque aqui podemos confundir, podemos pensar que Cristo quer só pecadores, não quer justos, mas nós aprendemos que tem família do diabo e família de Deus. E aqui na família de Deus há pecadores ou justos? Justos, amém? Porque Deus é luz e nele não há trevas. Então, quando Cristo disse, eu veio para chamar os pecadores, pessoas podem não entender bem isso. Pode pensar assim, ok, Cristo veio chamar pecadores, Cristo é amigo dos pecadores, então eu posso viver no pecado, eu posso andar no pecado, Cristo me ama assim. Então, hoje, até podemos ter pessoas, homem casa outro homem e ainda quer ir para a igreja e continuar na igreja, dizendo que eu também estou aqui porque Deus aceita todos. Ok, Deus aceita, eu posso ir pecar, eu posso ir fazer tudo, mas Deus aceita todos, porque Deus disse que Ele veio para chamar os pecadores. Então, será que é isso que Cristo queria dizer aqui? Não, não é isso que Ele queria dizer. Ele queria dizer que eu veio para chamar os pecadores, para transformar esses pecadores para serem justos. Aleluia. Amém. Não é para pecadores vir e brincar no reino de Deus como pecadores, não. Ele não veio chamar para você permanecer no seu pecado, não, mas ele veio chamar os pecadores para transformar esses pecadores para serem filhos de Deus, começar a servir a Deus, transformar a pessoa que era pecador, o pior pecador, para ser um homem justo diante de Deus. Essa é a obra de Cristo. Amém? Amém. Porque podemos ter muitas pessoas que podem ir na igreja, andarem no pecado, mas mesmo assim se sentirem confortáveis, dizer que Deus me ama assim. Deus é muito misericórdia de Deus e Deus mostra muita graça, então eu posso andar no pecado porque Cristo veio para chamar os pecadores, não os justos. E Deus me ama como eu sou. Amém? Então eu vou andar no pecado porque Deus me ama como eu sou. Deus não me julga por causa do meu pecado, Ele me ama como eu sou. Não, isso não é verdade. Deus veio para nos chamar enquanto nós ainda estamos no pecado. Mas o objetivo de Deus, tem que entender o objetivo, porque Deus te chamou quando você era no pecado, porque nós todos saímos na família do diabo. Crescemos a pecar e crescemos no pecado, mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para transformação. Ele não nos chama para permanecer no pecado, não. Ele nos chama para transformação. Então, mesmo Mateus, Deus está chamando Mateus para transformar a vida dele. Amém? Amém. Para ele começar a viver agora para Deus, para começar a viver para Cristo. Então, Mateus não vai dizer amanhã, aquele ciclo de amizades que são pecadores, Mateus não vai continuar a viver como pecador, não. Agora vai ser apóstolo de Cristo. Agora está sendo chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Cristo não está chamando Mateus para permanecer como pecador, não. Mas está chamando Mateus para transformar Mateus, para ser justo diante dele. Então, quando ele disse, eu não veio para chamar os justos, não significa que ele não quer justos. Mas ele vai chamar uma pessoa que é pecador, pior pecador deste mundo, e transformar esta pessoa. Amém? Amém. Então é como o desejo de um pai quando um filho está crescendo. O desejo de um pai, eu quero minha filha ser doutora. Mas vai ser doutora logo com 1 ano? Com 5 anos? Não. Mas ainda o desejo do pai é para aquela filha crescer e ser... mas vai começar a crescer para fazer esforço, ensinar aquela criança, proteger aquela criança, amar aquela criança, mas o objetivo é para transformar a vida daquela criança para ser doutora, mas é um processo e Deus entende esse processo como um bom pai. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos para nós mesmos,
como é que você sente quando você está a enfrentar o pecado na sua vida? Amém? Amém. Se você ficar confortável dizer que Deus me ama assim como eu sou, então eu posso pecar, eu posso homem casar outro homem, mulher casar outro homem, homem casar mais de uma mulher, casar duas mulheres, ou fazer adultério, ir roubar uma pessoa e ainda entender que Deus me ama como eu sou, isso não é verdade. Deus nos chama para a transformação. E o que nós conseguimos ver na Bíblia são homens que eram pecadores, que Deus chamou e transformou a vida deles para serem apóstolos para Ele. Amém? Amém. E esse é um bom testemunho diante de Deus. Quando você olha para a sua vida hoje, Deus te chamou não a permanecer no seu pecado, mas para te transformar, para você hoje ser um testemunho da obra de Deus, como Deus consegue transformar homens. Então, Mateus é um dos exemplos. Depois de algum tempo, quando você lê no livro de Atos, apóstolos estavam a fazer o que juntamente com Mateus. Quando você continua aqui, logo no capítulo 10, apóstolos já estão a sair para ir pregar. E Mateus está naquele grupo, também está a pregar. No livro de Atos, apóstolos continuam a pregar. E Mateus também está naquele grupo, está a pregar. Já não está a viver como pecadores. Mesmo Cristo disse que eu veio chamar de pecadores. Ele pode dizer assim: não, Mateus fica como pecador, porque eu gosto de pecadores, eu quero pecadores. Então você não pode ficar justo. Não, não é isso. Amém? Amém. É para transformação. É para Mateus amanhã ser uma outra pessoa, para ser uma nova criatura. Então, se a pessoa está se enganando mesmo, dizer que não, eu sei que eu estou andando no pecado, mas Deus me ama como eu sou. Não é verdade. Quando você continua andando no pecado, você ainda não está transformado para a palavra de Deus. Porque todos aqueles que Deus chama, Ele não chama para eles continuarem andando no pecado, Ele chama para eles serem transformados. Como Ele chamou Mateus, que era um pecador, transformou a vida dele para ser apóstolo de Deus. Então, se Deus te chamou há muito tempo, você acredita que Deus te chamou há muito tempo, mas ainda hoje você continua andando no pecado e dizer que Deus me aceita como eu sou. Isso não é verdade, é mentira do diabo. A verdade é que quando Deus te chama, hoje você tem que ver a transformação acontecer na sua vida. Amém. Todos aqueles que Deus chamou, depois de algum tempo, transformaram para serem novas pessoas que estavam a servir Deus agora. Quando nós conseguimos ver também testemunho de algumas mulheres que Deus transformou. Tinha demônios. Quando Deus transformou aquelas mulheres, começaram a servir a Cristo. E comprar algumas coisas, servir o ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque é esse trabalho de Jesus Cristo. Então não pode ser enganado por o diabo, dizer que não. Porque o diabo pode dizer assim: você anda no pecado, você ainda é cristão de 5 anos na igreja. Cristão de 10 anos na igreja, mas ainda continua andando no pecado, ainda o diabo vai te mentir. Dizer que Deus te ama como você é. Não aceita pessoas te julgarem, que você é pecador, que não aceita pessoas te julgarem, porque Deus te ama como você é. Isso é mentira do diabo. Porque depois de 10 anos, você tem que ver a sua transformação. Mas ainda depois de 10 anos, você continua a acreditar, mentira do diabo, que Deus me aceita como eu sou. Então, sim, eu estou a pecar e eu pequei ali, ainda continuo a andar no pecado. Deus me ama como eu sou. Mentira do diabo. Depois de 10 anos, depois de 1 ano, depois de 2 anos, tem que ver a sua transformação. E declarar como Paulo que eu era um pior dos pecadores. Mas hoje Deus me transformou para ser apóstolo de Deus. Agora estou a pregar para as nações. Agora estou a ganhar almas para Cristo. Esse é um testemunho. O testemunho não é dizer que depois de 10 anos, ainda Deus me ama como eu sou. Mas você está andando no pecado, ainda Deus me ama como eu sou. Mentira do diabo. Amém? Amém. Você tem que levantar, porque você tem que viver em um testemunho de Deus. A transformação de Deus na sua vida. Porque Ele morreu na cruz para tirar o pecador lá onde ele está, no reino das trevas, para o reino da luz. Então, esse processo aqui acontece depois de algum tempo. Para outras pessoas pode demorar. Demorar, e para outras pessoas leva muito tempo, para outras pessoas pouco tempo. Mas depois de algum tempo, você tem que viver o seu testemunho. Não deixa o diabo roubar isso.
Amém? Amém. Deus é Deus de transformação. Mesmo quando os fariseus estavam dizendo que por que o vosso mestre sente com os pecadores? Não é porque Cristo quer aqueles pecadores permanecerem pecadores, não. Ele está sentado com eles para transformar eles. Amém? Amém. Então, olha só para a sua vida. Será que você ainda hoje continua a dizer que Deus aceita-me como eu sou? E você ainda continua a viver no seu pecado? Ainda está testemunhando? Não. Isso aconteceu quando Deus te aceitou. Deus te aceitou como você era, pecador. Mas hoje Deus não aceita você viver no pecado, não. Amém? Amém. Hoje não é para dizer, quando você já é cristão, anos estão a passar, não é para dizer que Deus me aceita como eu sou, não. É para trabalhar para a sua transformação. É para trabalhar na sua salvação. Para garantir que você todos os dias está sendo transformado no caráter de Cristo. Não é para continuar e confessar essas palavras, dizer que Deus me aceita como eu sou, não. Você não pode ficar confortável com a vida do pecado, não. Não é isso que Deus quer. Os pecadores que Deus quer são aqueles que estão no mundo para trazer eles na luz. Não é para pessoas que já estão no reino para viver no pecado, não. Deus aceita aquelas pessoas que estão no mundo como eles são para trazer eles na luz. Mas nós, como filhos de Deus, Deus não nos aceita no pecado. Ele disse que você fuja ao pecado. Aleluia. Amém. Tem que ser como seu pai, que é justo, que ele anda na luz, você também tem que andar na luz, para ter comunhão com Deus. Então não aceita. Se pessoa está te enganar, pessoa que vai na igreja, depois está te enganar e está dizendo que não, Deus tem muita... Deus é Deus de graça, então eu mesmo morrer assim com o pecado, vou entrar no reino. Deus vai me perdoar. Ele vai conseguir ver e dizer que aqui eu estava a pecar, mas também aqui eu estava fazendo boas coisas. Ainda vou entrar no reino. Essa pessoa está te enganando. Quando morrer, ele vai para o inferno. Amém? Amém. Sim. Cada pessoa que está em Cristo não pode ficar confortável com a vida do pecado. Deus sim nos aceitou como nós éramos no pecado. Mas hoje, quando você está em Cristo, não é para continuar no pecado. Amém? É por essa razão, mesmo aqui na igreja. Você não vai viver tua vida como você quer, viver no pecado, dizer, esperar que, pastor vai me aceitar como eu sou. A igreja tem que me aceitar, porque a igreja não aceita todas as pessoas. Não. Aqui não é para aceitar você viver qualquer vida que você quer, não. Aqui é para você viver na disciplina. É para você aprender a viver agora como filho de Deus. Como filha de Deus. Aqui não é para dizer que Deus tem que me aceitar como eu sou. Deus me aceita como eu sou. Então vocês também têm que me aceitar como eu sou. Então eu vou continuar a pecar um pouco. Ainda vocês têm que me amar. Eu ainda quero continuar a andar no pecado. Ainda vocês têm que me aceitar como eu sou. Não, não é aqui. Amém? A família de Deus é para você se dedicar para a sua transformação. Tem que ver a sua transformação. Porque você já era pecador, mas agora você está em Cristo Jesus. Esse tempo é tempo de transformação. Eu quero ver a minha transformação todos os dias. Essa linguagem de Deus me aceita como eu sou, acabou. Amém? Amém. Fica agora, não é para Deus me aceitar como eu sou. Eu tenho que fazer esforço para ser como Cristo todos os dias. Ler a palavra de Deus, orar, buscar a presença de Deus. Esse trabalho que eu tenho que fazer. Não é para ficar fraco e dizer que Deus me aceita como eu sou, não. Deixa Deus aceitar aqueles que estão no mundo como eles são, para trazer eles no reino de Deus. Mas para você que está em Cristo, Deus não aceita você continuar a viver no pecado, não. Deus quer você viver na sua transformação. Porque essa razão que Cristo morreu na cruz. Para você hoje viver na sua transformação. Aleluia. Amém. Então, nós vamos orar para a nossa própria transformação, porque Deus é isso que Ele quer. Mas o diabo sempre quer nos mentir, dizer que não. Aquela pessoa está de julgar, pastor está de julgar. Ninguém é perfeito, você também não é perfeito. Não aceita isso, ninguém deve te julgar, não. Você tem que trabalhar para a sua transformação. Tem que orar, tem que repreender o pecado, tem que repreender a vida do pecado, tem que negar a vida do pecado. Porque não é isso que você é agora.
Você era pecador, mas agora você é uma nova criatura em Cristo e tem que aceitar essa nova criatura que você é agora. Amém? Amém. Então vamos levantar, vamos entrar em oração. Vou pedir agora para o irmão Caetano, pode fechar a live.